Boa noite a todos que chegaram, eu não fui vendo. Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, junto com os nossos mentores. Nós vamos cumprimentando ao Pai João, mentor do Self, a espiritualidade maior que atua no Self, junto com ele. E numa caravana única, vamos até Jesus, pedindo a Ele que adentre em nossos lares, que percorra todos os ambientes, harmonizando com suas luzes de paz, serenidade, de amor, que essas luzes possam percorrer todos os ambientes do nosso lar, envolver cada uma das pessoas com quem convivemos, estreitando ainda mais os nossos laços de família e permitindo que possamos estar com as nossas mentes e corações bastante abertos para a lição desta noite, e vamos envolvendo a Mônica com muito carinho, com muita paz, para que ela possa, então, trazer para nós o tema que ela desenvolveu nesta semana. Que possamos permanecer em paz durante toda esta atividade. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus continue nos amparando, nos fortalecendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, do Evangelho novamente de Jesus. Em uma de suas pregações, que nós vamos encontrar lá em João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse assim: "Conhecereis a verdade, e ela vos libertará." E todos presentes ouvindo, não é, essa conversa de Jesus, essa explicação, Pedro ouviu, né, Jesus falando dessa verdade que liberta, mas ele não conseguiu entender a profundidade dessa afirmação. E então, né, a verdade fará livre o homem. E ele ficou pensando naquilo, ficou na cabeça dele. E quando eles estavam ali na casa dele, no culto doméstico, que eles faziam o evangelho, né, no lar, Pedro queria tirar essa dúvida. Então ele procurou esclarecer e perguntou para Jesus: Jesus, o que é a verdade? Eu não entendi. Eu tenho muita dúvida. Bom, e Jesus então respondeu para ele: ora, Pedro, a verdade total, é a luz divina. É a luz divina total. Bom, e o Pedro continuou na mesma, não é? E com aquela interrogação, né, no meio na testa dele ali, ele falou: a verdade, a luz total, é a luz divina. Sim, né? E aí Jesus olha para ele e fala: ô Pedro, né, a humanidade está muito longe de compreender essa verdade. Vocês ainda não têm, assim, a humanidade não tem essa capacidade, não é, de compreender, porque a verdade é como um clarão, é uma luz tão sublime, tão profunda, que vocês não têm condição de estar entendendo. E por que isso? Né? Nós lembramos o que estávamos falando agora há pouco, né? Antes de iniciarmos aqui a nossa conversa com todo mundo. Nós éramos ainda espíritos ainda tão ignorantes, que Jesus não poderia falar tudo o que ele tinha, porque nós não tínhamos a capacidade intelectual, nem moral, nem maturidade para compreender. Então, quando ele falou, né, conheça a verdade vos liberta, o que as pessoas poderiam entender? O conceito delas de verdade e o conceito delas de liberdade. Mas Jesus falou: eu lancei essa semente e aos poucos vocês estarão preparados para entender. Mas Jesus, como era muito didático, né? Jesus, então, ele reparando que Pedro continuava sem entender, ele pensou alguns minutos e trouxe
de uma maneira mais fácil para Pedro compreender, que era contando histórias. Então Jesus começou assim: um homem muito devoto a Deus implorava pela ajuda divina. Esse homem, ele morava numa caverna. Uma caverna muito escura, onde assim nenhuma luzinha entrava. E esse homem, não é? Ele ficava ali naquela escuridão. Ele se considerava assim um dos melhores homens do mundo. Ele era bom, ele era capaz, mas ele se considerava tão bom. Como é que ele poderia ser tão infeliz? Ele era o homem mais infeliz do mundo, porque ele morava ali naquela caverna escura. Ele reclamava daquele ambiente que, além de escuro, era tão fedido, era fétido, não é? Então ele gritava, gritava, porque aquele ar era empesteado, né? Aquele ar sufocava, ele queria ar puro, ele queria a luz, ele queria o sol. E os seus gritos eram de tanta dor, eram tão comoventes. Ele pedia tanto, não é? Que uma porta libertadora se abrisse, que pudesse conduzi-lo ao convívio da luz do dia. E essa é a maior felicidade para ele. Então ele dizia assim: oh meu Deus do céu, eu sou um homem tão robusto, sou tão apto, sou tão aproveitável, não é? Por que eu estou aqui, largado, encostado, nesse isolamento que é tão doloroso para mim? Ele chorava, ele gritava, não é? Então ele tinha horas que ele realmente se revoltava até contra Deus, porque ele queria justiça. E ele não escondia dos seus gritos e nos seus pedidos as suas aflições e até exigências para com Deus. Que razões ele pensava, não é? Que o obrigavam a viver naquela atmosfera que para ele era insuportável. Ele não aguentava mais aquele cheiro, aquela escuridão, aquela solidão. E Deus, o nosso Pai, notando que aquele filho, né, fazia súplicas tão incessantes, misturados às vezes entre a revolta e a amargura, ficou tão compadecido daquele homem, coitado, que enviou a fé para ajudá-lo. E aí a fé chegou, não é? De mansinho, essa virtude tão sublime, chegou perto dele e o incentivou a confiar no futuro, a persistir nas orações, não é? E de algum modo, aquele homem infeliz, ele se consolou com a presença da fé. Mas pouco tempo depois, ele voltou a se queixar. E as reclamações aumentaram, e o choro aumentou. E ele gritava que ele queria fugir daquele lixo que ele vivia. E as suas lágrimas diariamente aumentavam. E Deus Todo-Poderoso, mais uma vez compadecido do sofrimento daquele homem, enviou a esperança. Quando a esperança chegou, afagou aquele rosto suarento daquele homem, falou para ele, não é? Das alegrias, que a vida é eterna, que, que a dificuldade, que o sofrimento passam, não é? Secou, então, as suas lágrimas, não é? Provocadas por aquele seu choro tão desesperado, e falou para ele: oh, meu filho, não é? Esperança, tenha calma, tenha resignação, tenha força, lembre-se da fé também. E aquele homem, ali naquela situação, ele pareceu melhorar, mas passando algumas horas só, ele começou a se lamentar de novo. E aí ele olhava ao redor, aquela escuridão, e ele falava: ai, mas não dá, eu não consigo respirar. Como que eu vou conseguir melhorar, ter esperança? Como eu posso ter calma se eu não consigo nem respirar? E reclamava assim, desconsolado. E Deus, mais uma vez, vendo a situação daquele filho infeliz, né, condoído de verdade, pediu que a caridade o procurasse. E a caridade, essa mensageira, como se fosse assim uma mãe, o acariciou, pegou ele no colo, o alimentou. Nossa, mas disse palavras de tanto carinho, mas apesar de todas aquelas providências, de todas aquelas visitas, aquele homem prosseguiu gritando revoltado. Então, o pai falou: puxa vida, né? Eu preciso mandar mais alguma ajuda para ele. Ele enviou, então,
a verdade. A verdade, ela veio como uma portadora de esclarecimento. E ela veio numa forma de uma luz imensa, muito grande. E na presença daquela luz que se aproximou, que iluminou toda aquela caverna, aquele homem pobre e infeliz, ele pela primeira vez ele pôde se ver como ele era. E ele deu um grito de horror e se apavorou, porque ele se olhou e viu que o seu corpo era um conjunto monstruoso de feridas por todo lado, feridas assim postulentas, da cabeça aos pés, não é? E ele percebia, espantado, que ele mesmo era autor daquela atmosfera assim, que ele achava intolerável, insuportável, que aquele odor era ele mesmo, aquelas feridas nojentas, né, que estavam ali ao seu corpo. Ai, meu Deus, ele olhou para ele tremeu cambaleante e notando que a verdade ali estava tão serena, abrindo as portas para ele para a libertação. Ele finalmente ia poder sair daquela caverna, mas ele teve horror de si mesmo. E sem coragem de pensar na própria cura, longe de encarar a visitante ali, a verdade, frente a frente, para aprender a se purificar, a se limpar, aquele pobre homem fugiu aterrorizado em busca de outra caverna, onde ele conseguisse esconder a própria miséria, que só naquele momento, com aquela luz, ele conseguiu reconhecer. Jesus fez uma pausa para Pedro tentar entender, não é? O que ele queria dizer. E depois de um tempinho, ele falou: Pedro, isso ocorre com a maioria dos homens, perante a realidade em que eles vivem. Todos se sentem no direito de receber as bênçãos de Deus e gritam implorando essa ajuda. Choram, esperneiam, e Deus manda essas ajudas. Mas durante o tempo, não é, que estão amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, eles se consolam e também se desconsolam. Eles creem, mas daqui a pouco descreem. Ficam tímidos, mas daqui a pouco ficam explosivos. Ficam irritados, ficam hesitantes. Mas quando a verdade chega, que brilha diante deles, assim, mostrando a condição que eles se encontram, aí essas pessoas costumam fugir apressadas, buscando outros esconderijos tenebrosos, onde essas pessoas vão poder se esconder, continuar cultivando a sua ilusão. Quantas vezes, não é? Nós agimos como esse homem. Nós estamos sempre pedindo, né, implorando para Deus. Queremos que as pessoas nos ajudem, que Deus nos ajude, que Jesus venha até nós, não é? Que nos livre de problemas, que nos livre de situações difíceis. Mas a gente não consegue, às vezes, reconhecer, ou não queremos reconhecer as nossas deficiências. É muito difícil mesmo, né? Nós aprendermos a olhar para dentro de nós. Enxergar, se reconhecer, se despir, precisa de muita coragem, precisa de muita vontade, né? E já nós vamos lembrando aqui de Sócrates, quando falou que nós precisamos conhecer a nós mesmos. Kardec trouxe essa mensagem de Sócrates na introdução ali do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho diz que a maneira da gente melhorar, de encontrar essa felicidade, alegria, é nos conhecendo. Então, essa busca da verdade, ela está dentro do autoconhecimento, né? Mas a gente tem medo do que a gente pode encontrar. Nós temos medo porque nós temos vergonha, às vezes, de encontrar na gente o que nós criticamos no outro. E
aquele medo também de se envolver pela culpa. Então é muito mais fácil nós permanecermos na ignorância, na ilusão e fugir. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar nos encarar, que a gente vai precisar se enxergar e, principalmente, se aceitar, se amar, né? Que é o grande momento da nossa transformação. Se na época de Jesus nós não éramos capazes de suportar a luz da verdade, hoje nós estamos mais preparados. E podemos sim compreender, né? Entender que conhecer a verdade nós podemos interpretar de várias maneiras. Mas hoje aqui eu trago uma reflexão de conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer nesse trabalho constante do nosso burilamento. Nós somos diamantes brutos, né? E vamos ali sendo burilados e vai sim aparecer aquela pedra preciosa. E o que nós precisamos para nos burilar? Né? O diamante, para ser aquela pedra preciosa e maravilhosa, aquele buril ali que vai cortando, é livre? Não, é forte, dói aquela pancada, porque tem que quebrar. Então, hoje, diante desses momentos tão difíceis e desafiadores que nós estamos vivendo, como nós estamos agindo? Será que nós estamos assim, só chorando, reclamando, nos angustiando, sofrendo? Estamos esquecendo da ajuda que nós temos? Ou nós estamos encarando tudo isso e nos fortalecendo na fé e nos empenhando mesmo de verdade, com toda a nossa força, para vencer essas situações dolorosas? Quantas vezes nós somos como esse rapaz, não é? Temos aquela fé, estamos orando, estamos sentindo, mas de repente a gente se deixa cair pelo desânimo, não é? E isso ainda é porque nós trazemos, não é, no nosso histórico de vidas, de tantas vidas, esse comportamento ainda dessa falta de visão e que nós ainda queríamos tanto fugir, mas trazemos também, não é, ainda nesse nosso orgulho, nessa nossa infância ainda espiritual, nessa nossa imaturidade, que já estamos despertando, nós temos aquela mania de querer que tudo aconteça de acordo com a nossa vontade e no nosso tempo. E esquecemos que existe o tempo do Pai, o tempo da gente plantar, da maturidade e da colheita. Então, e mesmo com as situações e com o conhecimento que nós já estamos adquirindo, quantas vezes nós nos pegamos assim, pensando, né? Se nós estamos doentes, a gente pede a Deus que nos cure, mas nos cure imediatamente. Se nós estamos sofrendo, nós culpamos aqueles com quem a gente julga, não é? Que é a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, e não conseguimos ainda perceber que nós somos responsáveis como do jeito que nós vamos agir e sofrer. Se ele está sendo a causa daquele sofrimento, o jeito que eu estou recebendo aquilo é que vai causar mais a dor. Né? Jesus já nos ensinou a isso. E quantas vezes, então, nós paramos para pensar o que esses momentos dolorosos querem nos ensinar? Quantas vezes a gente já agradeceu os momentos difíceis, porque os momentos difíceis são responsáveis pelo nosso crescimento. Se nós pensarmos em situações dolorosas que nós já vivemos, dá aquele aperto no coração, mas depois, assim, o quanto que nós crescemos, o quanto que nós mudamos, quanta coisa, não é? Foi para melhor de uma situação que nós, né, no momento, consideramos tão infeliz, tão triste. Então, esse momento da transição planetária é esse convite de Jesus para que nós, então, que estamos agora preparados, fazermos essa viagem para dentro de nós mesmos. Dessa coragem de conhecer as nossas fraquezas, mas de trabalhar as nossas virtudes. O que nós estamos fazendo, o que aprendemos com essa doutrina?
não é? Essa doutrina tão maravilhosa que veio resgatar esses ensinamentos de Jesus e trazer outros que nos fortalece, nos consola, nos instrui. Nós estamos nos comprometendo conosco mesmos? Nós estamos nos esforçando para compreender essa verdade que vai nos libertar do sofrimento? Ou será que nós estamos mais nos deixando levar pela tristeza, pelo desânimo, pela revolta? Qual é a nossa posição diante da luz da verdade? Mais uma vez eu vou dizer, nós temos todo o amparo de Deus, que vem através das mãos de Jesus, que envia os seus benfeitores. Então vamos confiar na providência divina, vamos fazer a nossa parte, acreditando também na nossa capacidade de enfrentar situações difíceis, conscientes de que o crescimento acontece com o nosso esforço, com a nossa renovação. Então, vamos atender ao convite de Jesus. Não vamos mais ficar parados, não aproveitando esse tempo. Não adianta só a gente achar tudo bonito, falar, mas não agir. Nós temos que agir mais e falar menos. Temos que nos fortalecer através do trabalho no bem. O trabalho no bem é a base, é o sustentáculo para cada um de nós. Nós nos sentimos assim, conectados com Deus, quando nós estamos nos sentindo úteis. Jesus, ele recomendou alegria em nossos corações. Mas Jesus sabia de tudo que a gente ia passar, de toda a situação. E ele não queria dizer que a alegria é a gente ficar o tempo todo, né, com aquele sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecendo, sendo insensível à dor que está com a gente ou que está ao nosso redor. Não, né? A dor incomoda, o problema preocupa. Mas, quando Jesus falou da alegria, é que é para a gente não se entregar ao desânimo, para manter o nosso coração na fé viva, confiante de que nós não estamos abandonados. Alegres porque sabemos que Jesus está no comando de tudo, que Deus é Pai misericordioso, está no comando de tudo. Que essa nossa encarnação atual é uma oportunidade muito valiosa para nós, não é? E se nós estamos aqui para evoluir, e evolução significa crescimento, aprimoramento, desenvolvimento de potencialidades, de capacidades, como que nós vamos aprender? A ter paciência, a ter tolerância, a ter resignação, a ter fé, sem viver essas experiências que nos levam a esse aprendizado. E essas experiências sempre são carregadas da dor, não é? A gente quer evoluir, quer crescer, quer melhorar, mas não quer sofrer. Então, isso ainda é a nossa mentalidade muito infantil, isso é impossível. Nós vamos passar por momentos difíceis, estamos passando por momentos muito difíceis, perdendo entes queridos, com entes queridos em hospitais, situações financeiras difíceis, desemprego, não é? Desarmonia, às vezes desajustes familiares. Então, vamos nos lembrar nesse momento de Deus, sem desespero. Não é? Vamos rogar a Deus que Ele nos fortaleça, para que nós saibamos como agir nessa hora de testemunho, nessa hora onde nós vamos, então, nós pedimos tanto, ai meu Deus, eu quero tanto aprender, eu quero ser melhor. Ele está mandando para a gente a lição. Vamos lembrar, gente, que Deus é nosso Pai, Deus é bom, Deus é amoroso, Ele quer o nosso melhor. Lá no Evangelho já está, nós que somos tão ruins e tão imperfeitos, se um filho pede pão, nós nunca vamos dar uma serpente, que dirá Deus, que é essa expressão do amor, que é uma expressão tão grande do amor, que nos ama tanto, que quando nós encarnamos, quando nós nascemos aqui, ele designa um espírito mais iluminado, que é o nosso protetor espiritual, que dentro da tradição católica nós aprendemos a chamar de anjo da guarda, que é um espírito que está pronto para nos aconselhar, para nos sustentar, para nos ajudar a escalar essa montanha difícil e áspera do bem, como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, nós temos alguém que está do nosso lado, nos ajudando, nos acalmando, alguém muito mais sábio que nós.
Nós precisamos acessar esse Espírito fazendo a nossa prece. Não é? Quantas vezes a gente fala, ai meu Deus, me ajuda, me dá uma inspiração, e através desse anjo protetor, desse Espírito protetor, nós vamos ter essa ajuda. Então não vamos desprezar essa bondade de Deus. Não vamos encarar esses momentos difíceis como punição, mas como aprendizado, como experimentação. O José Carlos de Luca tem um livro assim, maravilhoso que chama Pensamentos que Ajudam, e trazem para a gente esses chacoalhões, né, para a gente voltar a nossa cabeça para o agradecimento, para refletir em como nós estamos vivendo, né? E ele diz que o objetivo da vida é transcender. E o que é esse transcender? É nós sairmos desse patamar ainda, né, da infância para algo mais elevado, superior. E o que nós precisamos para passar de nível, não é? Quando a gente passa de ano aqui na escola, quando nós queremos entrar num curso superior, a gente precisa estudar, quebrar a cabeça, a gente fica nervoso na hora do vestibular, mas quanto a gente fica alegre e vê, nossa, valeu o esforço eu ter estudado, eu ter me dedicado. Então, os obstáculos representam essa oportunidade, um convite de Deus para que a gente se aprimore naquilo que ainda a gente não é bom. Porque naquilo que a gente está bom, nós não precisamos mais fazer prova, não precisamos mais passar por aquela situação. Eu já aprendi, não preciso passar mais. Mas naquela área, não é? Ele diz onde a gente ainda é imaturo, onde nós precisamos nos fortalecer, onde ainda nós somos fracos, nós precisamos passar por aquela lição para aprender. E às vezes, uma vez que nós vamos passar, aprendemos. Outras precisamos passar e passar tantas vezes, porque agimos como aquele hominho lá de trás. Às vezes ficamos fechadinhos, não queremos enxergar essa realidade que está na nossa frente. Nós precisamos aprender a ser menos egoísta, mais amoroso, mais responsável. E vivemos hoje um tempo de pandemia que o ensinamento é esse, aprendermos a sermos menos egoístas, a sermos amorosos e responsáveis, não é? Deus, então, não quer as nossas lágrimas de sofrimento. Deus quer o quê? Deus quer que nós nos transformemos para o bem. Jamais Ele vai permitir com que uma situação difícil contribua para a nossa derrota, para a nossa desgraça. Não, é para a nossa transformação, é para o nosso crescimento. Então, vamos abrir os nossos corações para aceitarmos, para vivenciarmos essa verdade libertadora que Jesus se referiu. E, repito, nós estamos prontos para isso. Porque se nós não estivéssemos, não estaríamos aqui. Não teríamos reencarnado, já teríamos retornado para o plano espiritual. Então, Jesus confia em nós. E o que nós estamos fazendo? Vamos confiar nele também? Vamos acreditar nele? Vamos conquistar essa força, essa coragem, essa alegria do nosso coração? Vamos ter a coragem de, se nós ajoelhamos e caímos, vamos novamente levantar? Vamos aceitar, não é, a visita da paz? Vamos aceitar a visita da coragem? Vamos aceitar a visita da fé? Vamos aceitar a visita das dificuldades, sentindo que nós não estamos sozinhos. Não vai ser um mar de rosas, não é assim que um dia a gente consegue e no outro dia a gente não consegue, e nós às vezes ficamos tão decepcionados conosco mesmo quando nós vamos, puxa vida, né? Eu já aprendi isso, eu já sei, e olha só, eu de novo caindo. Não tem problema. Nós estamos vivendo esse período de aprendizado, e a gente aprende assim, errando, tentando, conseguindo. Paulo, né, Saulo de Tarso, ele era tão convicto do cumprimento das leis judaicas que ele usou toda a força dele para perseguir os cristãos que ele achava que estavam indo contra a Torá.
E ele usou todo o seu poder, toda a sua energia para ir atrás desses cristãos. E na ocasião que ele estava viajando para prender aqueles cristãos, para castigá-los e até matá-los, ele, no meio do caminho, é arrebatado pela luz de Jesus, por essa luz dessa verdade. E quando ele se encontra com Jesus, ele fica cego. Essa luz da verdade o cegou. E naquele momento ele se ajoelha e ele aprende, não mais como aquele homem da caverna. Ele se tira suas ilusões e ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se coloca à disposição de Jesus. E Paulo teve naquele momento, Saulo, né, a sua conversão e passa a se chamar Saulo. No judaísmo, existia essa tradição de que quando acontecesse algo muito significativo na sua vida, você mudava o seu nome. Aconteceu e acontecer isso desde a história antiga, não é? Onde Jacó se tornou Israel e Saulo se torna Paulo. Então, a conversão de Paulo aconteceu naquela mesma existência. Paulo, ele foi um assassino. Ele matou Estevão. Ele se culpou, se arrependeu, mas não ficou se lamentando, ficando só no blá, blá, blá. Ele agiu. Ele colocou toda a sua energia agora para divulgar os ensinamentos de Jesus e graças a ele, todo mundo fora dos judeus conseguiu ter essa oportunidade do aprendizado. E nós todos somos Paulo também. Nós todos tivemos essa nossa vida de erros e estamos agora precisando de outras encarnações para nos convertermos. Então, hoje, nós somos convertidos, sim, para o Evangelho de Jesus. Porque hoje nós aceitamos esse convite. Nós estamos aqui como? Ouvindo uma palavra do Evangelho, refletindo, já amamos Jesus ainda de uma maneira tão ainda deficiente, mas amamos, não é? Queremos ser úteis, queremos fazer o bem. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ser esses convertidos, não é? Não mais de Damasco, mas os convertidos aqui de São Paulo, essa cidade que homenageia esse homem que trouxe depois tantos ensinamentos refletindo sobre o Evangelho nas suas epístolas, dando para a gente essa força, não é? Essa mensagem que nós devemos praticar a caridade, que sem a caridade, sem o amor, nós não somos nada. E é isso que Jesus quer de nós. Que sejamos, então, um vagalume. E um vagalume, o que acontece? Um vagalume, ele naquela escuridão, ele ilumina. Ele ilumina. E cada um de nós aqui é um vagalume de Jesus. E juntos nós vamos conseguir iluminar uma área muito maior. Porque apesar das nossas dificuldades, nós somos importantes para Jesus. Nós não somos aqueles espíritos missionários que têm esse trabalho maravilhoso que nós admiramos. Mas cada um de nós tem o seu trabalho de formiguinha, que é tão importante quanto o trabalho desses grandes missionários. Porque nós começamos assim, como uma formiguinha, ajudando, compartilhando, levando, né? Para aquele que está do nosso lado, um pouquinho de conforto, um pouquinho de esperança, um pouquinho de paz. Então, se nós queremos tanto fazer isso com quem está do nosso lado, vamos fazer conosco mesmo, né? Olhar para a gente com caridade também, não é? Perceber que, puxa, se eu não conseguir até hoje, eu não vou me menosprezar. Eu vou sentir que eu tenho o amparo de Deus, que eu tenho do meu lado esse espírito protetor, que eu tenho a capacidade porque eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu posso. Então vamos ter a fé em cada um de nós, a fé divina, não é? A fé, essa confiança no Pai. E quando nós aprendemos a confiar mesmo em Deus com todas as nossas forças, nós vamos encontrar essa paz interior, porque nós vamos ver que
tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, sim. Vivemos a lei de ação e da reação, traz para a gente essa oportunidade de refazermos as lições para aprender. E quando a gente aprende, nós vamos tendo o quê? Uma colheita mais farta, mais gostosa. Então, hoje nós estamos aprendendo a semear um pouquinho mais de flores. Nós já semeamos tanto espinho nas nossas vidas e hoje, graças a Deus, nós também estamos semeando flores. Iremos colher perfume e nós vamos olhar para trás e vamos ver uma grande alegria. Quando para frente nós estivermos no plano espiritual e olharmos a nossa vida por todo esse momento de transição que passamos, vivenciando essa dor, não é? A dificuldade financeira, a angústia, e ver que com tudo isso nós conseguimos, assim, com arranhões, mas passar, porque nós confiamos em Jesus e conseguimos sair da caverna, nós vamos ficar felizes com a gente. E vamos ficar muito gratos a Deus, porque tivemos no Evangelho essa nossa tábua de salvação. Então, a minha reflexão, a minha mensagem é essa, não é? Vamos ficar firmes em Jesus. Vamos orar. Vamos pegar uma palavra, não é? No Evangelho, nos livros de Emmanuel, na coleção Fonte Viva, que traz sempre para a gente um alerta, uma esperança e essa verdade, porque às vezes aquela palavra cai um texto, um trecho que Emmanuel comenta de Paulo, que tira essa venda dos nossos olhos e mostra esse caminho, tirando a gente dessa caverna, e a gente reflete e fala, meu Deus, eu estou sendo orgulhoso, eu estou querendo que as coisas aconteçam só do meu jeito, e não é assim. Eu tenho que sair dessa ilusão de que só o meu jeito é o certo, e se o meu for o certo, eu tenho que aprender a respeitar o tempo do outro, porque Deus nos respeita e Deus ama todos nós. Até aquele infeliz, mais infeliz, aquela criatura mais desgraçada, aquele ladrão, aquele corrupto mais terrível, Deus ama. Deus ama porque sabe que ele vai ser um dia bom e sabe esperar, né? Se no momento ele não vai poder frequentar essa escola, ele vai ser levado para uma outra, onde ele vai aprender sim. Então, nós vamos esperar. Vamos conseguir. Então, vamos firme, em fé. E juntos, nós vamos conseguir. Um dando apoio para outro. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos continuar juntos, não é? Nessa busca do conhecimento do Evangelho e dessa vivência desses ensinamentos para que nós possamos ser felizes, gratos e conscientes do nosso papel aqui nesta encarnação. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos, nesse finalzinho, envolvidos por esse clima, né, de força e coragem, acreditar em nós, acreditar sobretudo em Deus, nos nossos protetores, né? Vamos lembrando de uma passagem de Jesus, onde Pedro diz, mestre, convém encerrarmos essa assembleia, porque as pessoas estão há horas conosco, andaram, estão famintas. E Jesus diz a Pedro, o que tens aí para servir? E Pedro disse, uns poucos pães e uns poucos peixes. E Jesus, então, com aquele pouco que os seus discípulos lhe entregaram, ele alimentou toda aquela multidão imensa, à fartura, e ainda sobraram cestos de pães e cestos de peixe. Estou falando isso porque às vezes achamos que é tão pouco o que temos, mas o pouco meu com o pouco seu, teu, de um, de outro,
irão sobrar cestos de pães e peixes. Então, é nesse ambiente, nessa lição de Jesus, dos apóstolos, que eu convido a todos para que busquemos dentro dos nossos corações, não importa a quantidade que temos de amor, de paz, de serenidade, mas que possamos doá-las através de vibrações, e todas nossas juntas vão assumindo um tamanho maior, e nós vamos nos dirigindo a todas aquelas pessoas que conhecemos e que não conhecemos também, que estejam mentalmente castigadas, afetadas pela situação presente que atravessamos, para que possam se fortalecer, para que possam se reerguer, que possam encontrar nos evangelhos de Jesus o bálsamo para essas aflições, preocupações, que possam encontrar também no evangelho de Jesus a força e a coragem para se levantar, para enfrentar a vida, e que umas possam contagiar as outras, porque sabemos que os momentos são difíceis e para uns muito mais difíceis do que para outros, mas que não falte a esperança e a aproximação do Evangelho de Jesus. Que todos possam receber esta vibração, que Maria Santíssima possa ouvir a nossa prece, interceder junto a Jesus e ao Pai misericordioso, para que também deles possam vir alentos, em socorro a tantas criaturas pelo mundo, no nosso entorno, distantes, em cidades, outros países, onde for. Que essas luzes benfazejas possam envolver cada mente, cada coração, em esperança, na certeza de que não estamos sozinhos e de que estamos prontos, juntos com Jesus, com Maria e com o nosso Pai misericordioso, o nosso Criador, que nos fez para sermos amor, para sermos felizes. Que possamos, ainda que à distância, envolver uns aos outros com essa força, essa coragem, para prosseguirmos a nossa jornada conforme seja a vontade do nosso Criador, porque suas leis são sábias, sábia é a sua justiça e amor é o seu ser. E que nesse clima de harmonia, de esperança e paz, possamos permanecer até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Wagner, amanhã